Bom dia, boa tarde, boa noite, né, galera? Hoje a gente vai dar continuidade no assunto meio ambiente, só que no viés dos impactos ambientais, como eu falei ontem. Para quem não me conhece, meu nome é Raiza Sena de Mello, sou professora de Geografia essa semana, no cursinho Vem para Unir 2021. Não esqueçam de curtir, comentar, é essencial, né, a interação de vocês, e o questionário a gente vai responder no dia da live. Os impactos ambientais, como eu falei, né? Mas o que é o impacto ambiental? Você pode estar se perguntando. Vale ressaltar, né, que os impactos, eles são as alterações no meio ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesse sentido, eles podem ser positivos quando eles resultam, né, em melhoria para o ambiente, ou negativo quando essas alterações elas causam algum risco para o ser humano ou para os recursos, né, naturais encontrados no espaço. Apesar, né, dessas duas classificações, o termo impacto ambiental ele é mais utilizado na referência de aspectos negativos das atividades humanas sobre a natureza, né? Isso ocorre em virtude, né, desse desenvolvimento da sociedade moderna que se baseou na exploração intensiva, né, dos recursos naturais, que são muitas vezes são vistas, né, como se fosse aqui, isso daqui nunca vai acabar, e a gente vai explorar, quando vê já não tem mais nada. Infelizmente não é desse jeito, né? A gente sabe que quanto mais explora e não tem um controle sobre isso, acaba acarretando em vários problemas ambientais. Entre esses impactos, né, ambientais, existem os principais, né, negativos, né, causados pelo desenvolvimento das atividades humanas. A gente vai colocar em destaque, né, a redução da biodiversidade de plantas e animais, contaminação do ar, da água, fauna, flora, compactação da impermeabilidade e redução da fertilidade da erosão do solo e as alterações climáticas, né? A redução da biodiversidade de plantas e animais, com o desenvolvimento das atividades, né, humanas, principalmente da Revolução Industrial, tornou-se cada vez mais comum, né, na substituição da vegetação nativa para a construção de grandes, como a gente pode falar, de grandes empresas, né, acabam desmatando para tirar aquela vegetação nativa para a construção, né. A vegetação, existe diversos biomas, né, como a gente sabe. Muitas vezes elas são substituídas por estradas, fazendas, indústrias, como eu falei, né, cidade, reduzindo assim, né, o habitat de muitos animais que ali viviam. Com isso, né, o que acarreta? Muitas espécies elas desaparecem e ocorre o risco de extinção. Infelizmente, né, por conta dessas formas, né, de apropriação da natureza que o homem vem trazendo. E a contaminação da água, da flora e da fauna, essas atividades humanas elas geram muitos resíduos que acumulam, né, na natureza e causam a poluição, que consequentemente, né, gera a contaminação do ar, da água, da fauna, da flora e até mesmo do próprio homem, como a gente pode ver essa imagem, né, que ilustra numa praia várias garrafas descartáveis, coisas assim que não era necessário ocorrer. Então, o que vai acontecer aqui? Tudo isso que material vai para o mar, infelizmente. E a compactação, né, e a redução da fertilidade do solo, elas acontecem por conta das atividades agropecuárias, né? Quando elas são realizadas sem a consciência ambiental, que favorece então essa compactação e a redução da fertilidade da erosão do solo ao longo prazo, que dificulta ainda mais, né, o desenvolvimento dessas atividades,
por conta dos danos, né, que o solo acaba... Ai, perdão. Que por conta do solo, né, que acaba sofrendo essas consequências, né? E muitas das vezes comprometem, né, a infiltração da água, que acaba ocasionando, né, os alagamentos, as dificuldades de abastecimento das águas subterrâneas. E sobre as alterações, né, a gente sabe que o desenvolvimento da sociedade capitalista tem causado grandes alterações no clima mundial. E ele acaba ainda mais, né, contribuindo para essa intensificação, né, do efeito estufa, que é o aquecimento mundial, uma vez que esses gases são emitidos pelas indústrias, né, de automóveis e contribuem, né, para essa conservação do calor na atmosfera, aumentando assim, né, o efeito estufa e, consequentemente, a temperatura no planeta Terra. E atualmente, né, em virtude do comprometimento da vida no planeta, cresceu esse debate a nível internacional sobre as questões ambientais mundiais, que é um estudo, né, muito comum atualmente sobre os impactos ambientais, para que haja essa conscientização da população, dos governantes, né, sobre a necessidade de praticar um desenvolvimento sustentável que promova ainda mais, né, o desenvolvimento econômico sem comprometer o meio e a oferta, né, de recursos naturais para o futuro. E agora a gente vai falar sobre alguns impactos. Ai, gente, minha garganta está um pouquinho ruim, mas perdão, tá? Desde então. Os impactos, né, ambientais causados pela mineração. Esses exemplos, né, são de das atividades causadoras pelos impactos ambientais no planeta, são a mineração, como eu coloquei, né, a agricultura e a exploração florestal também tem, né, a produção de energia, dos transportes, construção civis, né, como as estradas, cidades, além das indústrias químicas, né, e também os impactos ambientais causados pelo consumo e pela geração de lixo. Esse impacto ambiental causado pela mineração é uma atividade, né, de extração mineral, como o carvão, o petróleo e o gás natural. Esses minerais eles são encontrados de forma sólida, líquida ou gasosa. E os minerais, vale ressaltar que eles são recursos esgotáveis, né? Ou seja, eles não se renovam naturalmente, eles tendem a acabar quando há muita exploração. Depois que são extraídas, essas substâncias, né, minerais, elas são processadas com substâncias químicas que geralmente nocivas, né, para a natureza, e isso causa um efeito para que os minerais sejam utilizados na indústria, né? Em contrapartida, parte desses minerais que são extraídos, né? Ou seja, alguns não servem para a indústria. Esse material ele é depositado, né, em áreas vizinhas, né, à mina. Assim, os principais impactos sobre os impactos da mineração são a poluição da água, né, pelo descarte indevido dos rejeitos da mineração, ao contaminar, acaba contaminando quem? A fauna e a flora aquática, a poluição do ar a partir das químicas dos elementos tóxicos, a poluição sonora, né, das instalações da cidade urbana, que afetam as cidades urbanas, e os rejeitos radioativos. E a mineração
de bem da construção civil, né, como areia, argila, brita, ela também é uma grande das preocupações, né, pois existe um índice alto sobre essa atividade e os impactos ambientais que ela acaba gerando, né, como a degradação do ambiente delicado e o equilíbrio. Agora a gente falando um pouco sobre a agricultura, né? A agricultura é a atividade indispensável, né, para a sobrevivência das pessoas. Afinal, é dela que vem os alimentos, né, consumidos no mundo e também pelos animais. Mas também é uma atividade que causa os impactos ambientais. Por que, Raiza? Porque para a plantação é necessário um espaço, né, da terra fértil, que acontece o quê? A substituição, que é o desmatamento de uma vegetação natural para um plantio, né, de mudas agrícolas. E após essa substituição, ainda é preciso, né, conter as plantas que naturalmente cresciam ali. Essa ação destrói o capital e altera, né, o equilíbrio dos ecossistemas. Além disso, como a gente falou na aula de agricultura moderna, né, que existe a agricultura moderna, que ela é mecanizada, ou seja, ela utiliza equipamentos como tratores, maquinários agrícolas, e essas são movidas a combustíveis, que acabam poluindo o quê? O ar. E outro que eu coloquei em pauta bastante interessante, né, é os impactos causados pelo consumo e pela geração de lixo. Na nossa sociedade atualmente, o consumo ele está aumentando de forma grandiosa, tipo, absurda, como a gente pode falar, né? Onde as pessoas elas compram mais do que precisa, algumas vezes pelo status ou pela influência de propagandas que acabam gerando esses impactos ambientais. O consumo exagerado, né, desses materiais, ele é responsável por grande parte dos impactos que é pelo consumo, né, e pela geração de lixo. E atualmente não dá para pensar em uma cidade sem pensar nos problemas causados pela quantidade, né, gerada de lixo. É evidente a poluição, né, no mau cheiro, contaminação do ambiente, além dos lixos eletrônicos que geram, né, a poluição do solo, que leva milhares e milhares de anos para se decompor. E com tudo isso, esses impactos do lixo, eles são decorrentes, né, por conta de quê? Dos descarte, né, inadequados dos resíduos sólidos, em fundos de vale, nas margens dos rios, nos cursos d'água. Essa prática, ela gera contaminação da água, que tem, né, esse acúmulo nos sedimentos da foz do rio ou de um lago, que acabam gerando o quê? As enchentes. E a proliferação de animais, né, transmissores de quê? De doença, como rato, barata, mosca e dentre outros, né? A gente sabe que no Brasil são realizadas diversas atividades já, né, sobre esses impactos ambientais. Agora a gente vai falar, né, sobre as principais consequências dos impactos ambientais são alteração, né, como a gente colocou lá, extinção de espécies e habitats, a gente comentou um pouco, o aumento do nível do mar, o desaparecimento dos rios, a poluição, né, do ar e a diminuição do que? Da qualidade de vida, porque consequentemente tudo que essas consequências dos impactos ambientais também agrega na nossa vida, no nosso cotidiano. E Raiza, como, né, como minimizar e diminuir os impactos ambientais? Já existe, né, o reflorestamento das áreas desmatadas, a criação, né, de um processo de despoluição dos rios e dos córregos, né, e etc. A aplicação desse desenvolvimento do sustentável,
o uso consciente dos resíduos naturais, a conscientização da geração futura sobre preservação ambiental, a criação de leis, né, que garantem a preservação do meio ambiente. Os impactos eles podem ser diminuídos, né, através também das ações individuais e coletivas, e bem como por meio da lei, né, das políticas ambientais. Essas são algumas, né, como posso falar, né, alguns exemplos, né, que pode ser feito, que é o replantio, né, da floresta das áreas de matada, a separação do descarte inadequado da reciclagem do lixo, economia da água, utilização de transporte coletivos e a redução dos consumos, né, que a gente acabou de falar agora. Então, deu para vocês entenderem um pouco sobre esses impactos que ocorrem de muitas formas? Ele é um assunto, né, muito interessante que faz parte de uma discussão global já, né, sobre o futuro do planeta e a consciência, né, que a gente tem que ter todos, que a gente seja, né, grandes cidadãos conscientes. E é isso, muito obrigada pela aula de hoje. Amanhã tem mais uma aula bastante interessante, um assunto bem instigante para vocês. Não esqueça de comentar e curtir e comparecer na live. E é isso, eu aguardo vocês.